justiça é um tema cotidiano em nossas vidas. Todos nós, operadores ou não do direito, concordamos que uma sociedade ideal é uma sociedade justa. Entretanto, o conceito de justiça, como ela funciona na prática e as dificuldades para se estabelecer uma sociedade plenamente justa são desconhecidos por grande parte das pessoas, e isso impede a evolução da nossa sociedade. A justiça é um conceito amplo e um valor buscado pelo homem desde a antiguidade. A conceituação de justiça evoluiu de acordo com as diferentes eras da humanidade e as concepções de justiça de cada época refletem os ideais dos homens daquele tempo e influenciam até hoje como as pessoas enxergam a justiça. Boa tarde, estamos com a professora e coordenadora do curso de Direito da Dom Helder, Ana Virgínia. Ana, poderia falar um pouco sobre você? Então, eu me chamo Ana Virgínia, tenho 37 anos, sou formada em Direito pela PUC, fiz especialização em Direito Ambiental e em Direito Médico e da Saúde. Também fiz mestrado e doutorado em Direito Ambiental aqui na Dom Helder, onde estou desde 2014, lecionando disciplinas como Sociologia, Direito Constitucional, Bioética e Biodireito. Como você compreende o conceito de justiça sob a ótica da sociologia? Para a sociologia, a justiça, ela evolui, assim como várias áreas, não só da sociologia, do direito, enfim. É um conceito que evolui ao longo do tempo. Esse conceito, ele pode, lá na antiguidade, a gente falava muito de justiça relacionado à moral, a questões religiosas, e o conceito ele foi evoluindo de acordo com a cultura da sociedade. Então, por exemplo, nós já tivemos épocas em que justiça era a ideia, por exemplo, da lei de talião, olho por olho, dente por dente. Depois, justiça foi ligada às questões jurídicas. E hoje, se a gente for conversar, perguntar para as pessoas o que elas entendem por justiça, provavelmente você não vai entender, não vai ouvir um único conceito de justiça. Você vai entender e ouvir ideias diferentes de justiça de acordo com o meio em que a pessoa está inserida, de acordo com a cultura em que ela vive. Então, é um conceito que ele vai variar. É óbvio que a gente tem bases jurídicas que vão nos guiar sobre o que seria justo, mas é um conceito também que, sociologicamente falando, ele tem um viés cultural, ele tem um viés pessoalizado, digamos assim. Desde a antiguidade, o ser humano busca por uma sociedade justa. Entretanto, as desigualdades sempre dificultaram o alcance de uma justiça plena. O conceito de justiça está sempre envolvido com o ideal de uma sociedade. Dessa forma, diferentes pensadores foram capazes de formular teorias sobre a justiça que se encaixavam com a forma em que a sociedade estava organizada no período e no contexto onde viviam. Todas essas ideias de justiça influenciaram e influenciam a sociedade até hoje. Boa tarde. Estamos aqui hoje com o professor e advogado Luiz Hernandes. Luiz, você poderia falar um pouco mais sobre você? Olá a todos, é muito bom estar com vocês. Eu sou o professor Luiz Hernandes, também sou advogado. Formei em Direito aqui na Dom Helder, Escola de Direito, já há algum tempo. Muitas mudanças aqui depois disso. E é uma alegria estar com vocês porque, além de advogado, eu também estudei filosofia. Hoje sou doutorando em filosofia pela UFMG. E estudo bastante filosofia contemporânea, filosofia da tecnologia, atuo com a docência da filosofia e do direito, tanto na educação básica, em escolas privadas de Belo Horizonte, quanto no ensino superior, por meio da PUC Minas, no Instituto de Educação Continuada, na pós-graduação em Direito Educacional e em Direito Administrativo. Então vamos às perguntas. O que é justiça no ponto de vista filosófico? É muito complexo falar o que é justiça do ponto de vista filosófico. Se a gente pensar que a filosofia é causar um cognitio, um conhecer pelas causas, a gente precisa buscar qual que é a causa que fundamenta isso. E as várias correntes filosóficas vão defender ideais distintos. Eu diria que justiça, se a gente começar por Platão, é uma espécie de equilíbrio. Ele vai falar sobre as partes da alma. A alma humana, para ele, ela teria 3 partes. Uma parte que
é responsável pelos nossos apetites, pelos nossos desejos, uma parte que é responsável pela nossa coragem e uma parte que é responsável pela nossa razão. Há uma alegoria que Platão utiliza, a alegoria do cocheiro. O cocheiro leva 2 cavalos, e os dois muito diferentes e rebeldes entre eles. E o cocheiro governa esses 2 cavalos para que possam ir todos juntos e ir bem. A parte racional da alma para ele deveria governar essas 2 outras partes para que a alma ela possa ser justa. E do ponto de vista da cidade, da polis, para o Platão, se cada parte da cidade faz aquilo que lhe convém, que lhe compete, que lhe é devido, nós temos uma justiça. Então, a parte que corresponde ao trabalho deve trabalhar, a parte que corresponde guerrear, proteger a cidade, deve protegê-la, e os filósofos, para Platão, deveriam governar a cidade, né? Aquela ideia do rei filósofo, uma sofocracia. Porém, se nós pensarmos como os sofistas, e aí Trasímaco vai falar sobre isso, a justiça para ele é o querer a vontade do mais forte. É quem determina, quem diz o que é o justo, é aquele que tem poder para dizer o que é o justo. É quem tem força. E ao ler essa parte, eu gosto de lembrar do Ferdinand Lassalle, no seu livro, que é la Constitution, o que é a Constituição. Ele vai falar que Constituição é uma folha de papel, se não as forças reais de poder que estão na nossa sociedade. E quem tem o canhão, quem tem a força é que vai impor o querer constitucional. Claro, essa é uma visão sociológica do Ferdinand Lassalle sobre a Constituição. O que é a Constituição? São forças reais de poder dentro de uma sociedade. Mas ainda assim a gente não define o que é a justiça. Aristóteles vai definir de uma outra forma, ele vai falar sobre uma justiça distributiva, uma justiça restaurativa. Uma justiça que dá a cada um aquilo que lhe é devido, uma justiça que confere mérito às pessoas, e uma outra justiça, uma justiça que vai fazer uma correção para que não haja tantas desigualdades. Tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, para se chegar ao que ele vai chamar de equidade. O que é muito interessante. Geralmente eu uso isso com as crianças. Elas são proibidas de usar o elevador das escolas e somente as pessoas cadeirantes, as pessoas com deficiência ou com alguma dificuldade de mobilidade é que podem utilizar esse meio, né? Um meio de ascensão, de sair de um andar e ir até o outro. E as crianças, no geral, elas reclamam, ou os adolescentes, né? Nós adultos também. Por que eu não posso usar o elevador? E a gente diz para eles exatamente isso. O elevador está aqui para que haja justiça com a pessoa com deficiência. Para que a pessoa com deficiência possa subir ao andar superior igual você pode. Mas você vai pelos degraus da escada, a pessoa com deficiência vai por meio do elevador, mas a finalidade é que todos cheguemos ao andar superior e depois possamos ir embora, descer para o andar inferior. Então, nesse ideal de justiça que tenta corrigir essas desigualdades, a gente já tem um prenúncio do que a teoria do direito vai buscar no futuro, né? A teoria do direito vai buscar compreender a justiça. E nós vamos ter, por exemplo, Immanuel Kant, que vai pensar a justiça como um valor universal e absoluto, dentro de uma perspectiva moral, dentro do próprio imperativo categórico moral, que vai desembocar naquela ideia, né, de que aquele nosso agir deve ser tão bom que ele possa ser repetido por qualquer outro, como se fosse uma lei universal. Mas a gente vê que a filosofia, nessa busca pelo ideal de justiça, Aristóteles, Platão, os sofistas, Immanuel Kant no Iluminismo, ou a
a busca do utilitarismo e aqueles dilemas éticos, você vai lá na locomotiva, ela perde o controle, você só pode desviar, tem 2 pessoas ali, tem 5 acolá, você vai atingir alguém, quem que se atinge, e enfim, esses dilemas éticos, nessa busca por entender o que é a justiça, nos levam a perceber que não temos uma definição unívoca sobre o que é a justiça, nem na filosofia, muito menos no campo do direito. Próxima pergunta. Quando a justiça e a lei entram em conflito, o que deve valer mais? O que é certo ou o que está estabelecido na lei? O que está estabelecido na lei deveria ser o certo. O problema já começa aí. Mas essa pergunta, do ponto de vista pessoal, eu respondo que é a justiça. A justiça deve prevalecer. A justiça, ela é um ideal normativo, moral, ético. A lei, ela é formal. Se eu buscar lá na teoria pura do direito do Kelsen, eu vou buscar a formalidade da lei para garantir o direito, para garantir a justiça. Mas quando eu vejo regimes totalitários no mundo, quando eu vejo leis que defendem a escravidão, que legalizam a escravidão, quando eu penso em leis que reduzem a dignidade da pessoa humana, eu aproximo o ideal da dignidade da pessoa humana do ideal de justiça. Deve prevalecer a justiça, deve prevalecer essa busca por um equilíbrio, por uma virtude. E acredito que esse é o espírito filosófico que tem que vir até o direito. Justamente por isso, nós temos juízes que interpretam, que fazem uma hermenêutica do direito. O direito não pode se reduzir a uma mera aplicação das leis. Tanto que na lei de introdução às normas do direito brasileiro a gente vê as outras formas, as formas integradoras do direito, entre essas formas os princípios, que não são lei, mas eles inspiram a interpretação da lei. E o direito não é só lei, o direito é muito mais do que isso. Então, essa é a minha opinião. Espero que vocês, que em breve serão operadores do direito, como eu, advogados ou em outras carreiras jurídicas, possam aplicar de fato esse ideal ou buscar isso na vida de vocês, a verdadeira justiça. E a forma de buscar a justiça é não se contentar com definições simplórias sobre ela. Justiça não pode ser o meu querer ou o querer da maioria. Tem que ser algo além. Vamos procurar. E como sugestão, há um livro muito bom do Michael Sandel, Justiça, o que é fazer a coisa certa. Eu sugiro a leitura para todos vocês. Muito obrigado. Luiz, muito obrigada pela sua participação. O sistema judiciário brasileiro é basicamente organizado de forma hierárquica, dividido em justiça comum, estadual e federal, e justiça especializada, trabalho, eleitoral e militar. O Supremo Tribunal Federal, STF, é o guardião da Constituição, e o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, atua como órgão de controle externo da magistratura. Cada nível possui competências específicas, com o STF sendo a instância máxima para questões constitucionais. Após essa conceituação de justiça e essa explicação breve de como funciona o sistema judiciário, devemos analisar como esse conceito é aplicado na prática. No Brasil, o sistema judiciário é responsável por garantir que os direitos e deveres dos cidadãos sejam aplicados de forma justa. Dessa maneira, é essencial que os agentes do direito, principalmente os magistrados, exerçam sua função de maneira mais imparcial possível, respeitando a aplicação da lei e da justiça. Boa tarde, Célia Ribeiro. Boa tarde. Hoje estamos aqui para entrevistar a senhora. Gostaria que você pudesse falar mais um pouco sobre você para a gente. Bom, eu entrei no serviço público em 1983. Trabalhei 20 anos na Polícia Militar, depois eu fiz o concurso para magistratura e trabalhei 23 anos na magistratura mineira, de Minas Gerais.
Depois eu aposentei, fiz um curso de ciências contábeis e hoje eu trabalho como contadora. Bom, a senhora acredita que é possível conciliar a imparcialidade exigida pela função com a sensibilidade diante das injustiças sociais que ainda marcam profundamente o Brasil? Olha, a imparcialidade, ela é um pressuposto da função jurisdicional. É um direito do jurisdicionado e um dever do juiz. A imparcialidade, ela não pode ser flexibilizada, porque pensa bem, um juiz que decide questões ali postas a ele, né, pelas partes, com viés para uma ou para outra parte. Isso desequilibraria a relação processual e não seria correto, seria constitucionalmente incorreto e violaria normas também processuais. Agora, a imparcialidade, ela não é incompatível com sensibilidade diante de problemas sociais, porque essa sensibilidade nós devemos ter pelo fato de sermos cidadãos, né? Essa alteridade, esse ver o outro e entender os problemas dele e tentar buscar ali a origem daquelas situações, isso aí é inerente a qualquer cidadão. São institutos, são situações diferentes. Ali, no caso concreto, onde você tem a parte A brigando com a parte B por determinada situação, ali tem que prevalecer a imparcialidade. Senão, a insegurança jurídica vai ser muito prejudicial para todos os envolvidos. Agora, a sensibilidade diante de questões sociais, isso aí é obrigação de todos nós. Além da importância da imparcialidade, um dos aspectos mais importantes do sistema judiciário para garantir a justiça é o contraditório. Nesse sentido, o inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal garante aos acusados o direito de ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. E aí está a importância da figura dos defensores públicos e advogados. Boa tarde, estamos aqui com o professor Enio. Por favor, nos conte mais um pouco sobre você. Boa tarde, eu sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, na Escola Superior da Câmara, já há 9 anos aqui na instituição. Também sou professor de português, a minha trajetória acadêmica como professor já perdura aí em torno de 19, 20 anos. Eu tenho formação em letras e em direito, atuo como advogado na área criminal e já tenho um escritório próprio há aproximadamente 12, 13 anos. Muitas vezes a sociedade critica a atuação de advogados criminalistas, ao afirmar que eles defendem bandidos ou que contribuem para a impunidade. Como o senhor responde a esse tipo de crítica? Esse tipo de crítica é muito comum, apesar de que as pessoas às vezes não entendem, os leigos não entendem a função, a importância da função do advogado para a administração da justiça, entendem que o advogado criminalista ele defende bandido. Na realidade, ele defende o direito, a aplicação correta dos institutos jurídicos de forma apropriada para evitar excessos, abuso no poder punitivo do Estado, evitando, portanto, que ele seja submetido a um processo que não seja legal, sendo vedadas provas ilícitas, excesso ou rigor punitivo também pelo Estado. Por fim, para esse tipo de pessoas que entendem dessa forma, eu falo, olha, ninguém critica, por exemplo, um médico quando vai atuar ali uma pessoa, quando ele vai medicar uma pessoa que chegou ao pronto-socorro, por exemplo, e suspeito de ter praticado um crime, mas também está no exercício da atividade profissional dele enquanto médico ou dentista, mas tendem a crucificar a atuação do advogado criminalista na atuação dessas pessoas. No Brasil, o número de processos judiciais vem crescendo nos tempos atuais, e para lidar com isso, é necessário melhorar a eficiência do sistema. Atualmente, os maiores problemas do sistema judiciário brasileiro são a morosidade e a falta de recursos devido ao alto gasto com salários, e resolver essa questão é essencial para efetivar os direitos dos cidadãos brasileiros. Boa tarde,
Estamos aqui com a professora Maria Flávia. Nos conte um pouco mais sobre você. Eu tenho 47 anos, quase. Adoro contar pra frente sempre. Trabalho com direito, eu sou advogada há 23 anos. Leciono ética profissional na Dom Helder Câmara há 17 anos. Trabalho nas áreas de família, ética, civil e um pouco de empresarial patrimonial, que eu gosto mais de dizer. Sou presidente da Comissão de Admissibilidade do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Estou participando do convite para ser cônsul honorária da Eslovênia, agora futuramente, recente. E deixei agora a presidência da DCE, da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Sou também do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, do CESA, Centro de Estudos de Sociedade de Advocacia, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. E assim, vai, a lista bem extensa. E amo o que eu faço. Advogo e sou advogada raiz mesmo, defensora da justiça. Você poderia comparar o funcionamento do judiciário brasileiro com o de outro país? A justiça brasileira, ela é uma justiça... O Brasil é muito grande, né? É um país enorme, extenso demais. E você prestar tutela jurisdicional a todo cidadão e cidadã é um desafio muito grande, num país como o nosso. Uma coisa que me chama muita atenção é como aqui o Poder Judiciário ele é muito caro para nós e para a sociedade. Em termos salariais, em termos de custo orçamentário. Mas aí, Maria Flávia, qual o valor da justiça? A justiça ela não tem valor. Justiça é realmente uma questão que é muito um valor social enorme. E quem sou eu para me atrever a colocar valor na justiça? Eu queria realmente assim, super bem remunerar todos os magistrados, magistradas, o Ministério Público. Mas querendo ou não, hoje o nosso orçamento estadual, municipal e federal, praticamente 40% dele é tribunal, né, é judiciário e Ministério Público. E isso pra gente é muito caro. Enquanto em outros países, como a França, por exemplo, como os Estados Unidos, a gente não vê esse valor todo sendo gasto. Tanto é que fora, né, muito na Europa, pergunta se eles querem ser advogados públicos ou magistrados. E são pouquíssimos os que querem, porque não é bem remunerado. Então, acho que assim, uma diferença que a gente tem é esse distanciamento da população por uma questão social de desigualdade remuneratória, mas que é um valor que tem, né, a justiça tem seu valor, é importante isso, eu deixar muito claro isso também, mas é uma situação que pra gente é triste. Porque você vê hoje a advocacia super desvalorizada, enquanto você tem um judiciário, uma magistratura e um Ministério Público valorizados com salários enormes, e não só os salários, mas os penduricados também, os extras. Apesar da sua função de garantir justiça na aplicação dos direitos e deveres para os cidadãos, muitas vezes o sistema judiciário apresenta falhas em prestar justiça para todos. Dessa forma, é importante analisar os problemas balanceando o que está escrito na lei e o que ocorre na prática, devido ao aspecto humano e subjetivo da aplicação da justiça. A justiça no Brasil realmente serve ao povo ou é uma ferramenta dos poderosos para manter seu privilégio? Certo. Se nós formos pensar no que é justiça, nós temos que pensar também, como nós estamos no curso de Direito, pensar também nos parâmetros legais que vão em torno, né, que vão guiar a nossa ideia de justiça. Se nós formos pensar nos parâmetros legais, nós temos hoje leis que vão reger, né, trazer a nossa ideia de justiça legalmente falando, que elas vão ter um viés mais neutro, digamos assim. Que elas não vão buscar definir, né, privilegiar determinado grupo, que elas vão tentar buscar resolver as situações cotidianas. Porém, como nós discutimos muito, até mesmo em sala de aula, quem faz essas leis, quem cria essas leis, quem está por trás da justiça, são seres humanos que são falhos e tem ali momentos em que a gente pode chegar e falar, olha, isso não é justo. Mas se nós formos pensar o que é justo e o que não é justo, e o que é legal e o que é não legal, muitas vezes nós temos dois campos diferentes. Quando a gente está falando da legislação da legalidade, sim, ela está ali para poder servir ao povo. Mas quando você pensa no que é justo sob a ótica social, digamos assim, nem sempre aquilo que é legal é justo.
Então, tem situações em que as pessoas podem chegar e falar, eu não acho isso justo, mas isso é o legal, isso é o correto em termos do direito. Mas para aquela pessoa, naquele momento, aquilo ali não é justo. Então, de uma forma geral, sim, eu acredito que seja algo para servir ao povo ali, estar de acordo e regular essas situações sociais. Situações de injustiça acontecem todos os dias na nossa sociedade, bem debaixo dos nossos olhos. Diversas pessoas, principalmente aquelas que fazem parte de minorias sociais, passam por essas situações diariamente. E muitas vezes, o sistema judiciário, que deveria ser o lugar onde elas buscam por apoio, não é acessível para esses indivíduos que tanto sofrem na sociedade. Essas vozes são caladas diariamente pela opressão de pessoas que insistem em esconder esse problema sistêmico do país. Eu me chamo Vitória, tenho 19 anos, atualmente estou fazendo curso de Direito, sou atleta de vôlei e campeã brasileira. Vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi no ano de 2016, na antiga escola que eu passei a minha vida toda, né? O ensino fundamental, o ensino médio. A escola é uma instituição particular e a maioria das pessoas que estudavam, que eram pessoas que tinham cargos ali de autoridade, eram pessoas brancas, né? Então eu vivia num ambiente branco, majoritariamente branco. E aconteceu uma situação que tinha uma escola que foi fazer uma excursão com os alunos e eles estavam visitando a nossa escola, algo assim. E eu vi aquela situação e eu comecei a observá-los, né? E uma menina chegou pra mim e falou que eu deveria estudar com eles, porque era uma escola onde eu deveria me encaixar, porque eram todos da mesma cor que eu e ali naquele lugar que eu estava eu não era bem-vinda. E aconteceu essa situação, eu fiquei muito chateada na época, eu fui comentar com a professora responsável pela turma. Ela não me deu muita atenção, ela falou que foi só um comentário, uma brincadeira de mau gosto, e falou que era pra eu deixar pra lá. Eu fiquei muito chateada, eu tinha aula de ginástica à noite na escola, então eu fiquei na escola. E acabou que eu estava na quadra esperando a aula de ginástica começar, e eu comecei a chorar, eu estava muito chateada com a situação. E a minha professora de ginástica chegou. Ela me encontrou naquela situação, me perguntou o que tinha acontecido e eu falei pra ela o que aconteceu, né? O evento, o comentário infeliz que eu tive que escutar. E logo ela se prontificou, ela me levou na direção para que eu pudesse relatar, fazer um boletim, tomar uma providência dessa ação. Só que a pessoa que estava lá na época, ela me convenceu que eu não deveria fazer aquilo, porque éramos apenas crianças ingênuas e que aquela situação toda que eu estava envolvida, ela iria trazer um dano para a instituição que não era bem-vindo. Então, eu me senti muito injustiçada na época, porque as pessoas que deveriam estar me protegendo, elas não me protegeram. E mais tarde, na mesma instituição, aconteceram outros casos, não só comigo, mas no meu último ano da escola, eu tive que lidar, né, com comentários pelas minhas costas, onde me chamavam de macaca, e nada era feito, porque as pessoas não davam ouvidos. Então, novamente, era aquele quadro de que as pessoas que deveriam estar ali me apoiando, me ajudando mesmo a enfrentar o problema, não se prontificaram para fazer justiça em relação ao fato, porque o que era mais importante não era o crime que tinha acontecido, e sim o dinheiro e a má repercussão, a má fama que a escola ia ter, né, se eu compartilhasse, se eu fosse na imprensa, se eu fizesse um boletim de ocorrência, no caso. Apesar de a lei existir para garantir justiça, muitas vezes ela falha nesse quesito em casos particulares, já que o conceito de justiça é extremamente amplo. Existem diversos casos vividos por profissionais do direito em que a lei não foi bem sucedida em garantir justiça, e é para isso que os profissionais devem atuar de maneira ética para que esse tipo de situação seja evitada. Poderia compartilhar conosco algum caso específico em que o senhor sentiu que houve uma injustiça contra o seu cliente,
seja por erro no processo, preconceito, falhas na investigação ou até mesmo por um julgamento social precipitado? Como foi lidar com essa situação, tanto juridicamente quanto emocionalmente? É comum caso em que a gente entende que houve uma injustiça na resolução daquele caso concreto. O direito penal, especificamente, ele está muito voltado para as camadas mais desfavorecidas, econômica, politicamente, culturalmente, da nossa sociedade. Basta a gente caminhar nos corredores do fórum e verificarmos quem são as pessoas que estão sendo acusadas criminalmente. São pessoas, geralmente, que tenham baixa índice de escolaridade, né, pessoas de baixa renda, enfim, camadas mais desfavorecidas, né, do ponto de vista econômico, cultural, social, etc. Então é comum, às vezes, a gente atuar em algum processo e entender que houve um rigor punitivo, ou um excesso, né, do Poder Judiciário ao condenar essas pessoas. E o que eu busco nesse tipo de situação é fazer uma excelente defesa e não pré-julgar, né? Afinal, não é essa a minha função, eu sou advogado. Quem deve julgar é o Poder Judiciário, são os jurados ou o juiz. A minha função não é pré-julgar, então eu sempre, em todos os casos que eu atuo com todo zelo, com toda dedicação, né? Se eu entender que vai comprometer a minha dedicação, meu zelo naquela atuação, eu não pego, eu encaminho para uma outra pessoa. Então, eu atuo com zelo e para exatamente, se ao final, ainda que não houver, né, um resultado favorável ao meu cliente, eu saio com a sensação de dever cumprido, de que o melhor trabalho foi feito, né, e a gente não controla, às vezes, o resultado, tá, daquele processo. Ele vai ser condenado ou se vai ser absolvido. Afinal, o trabalho do advogado não é um trabalho de resultado, não é um trabalho de fim, mas um trabalho de meio. Eu não posso garantir se ele vai ser absolvido, mas eu posso garantir empenho na atuação da demanda. Bom, houve momentos em que você sentiu que aplicar a lei significaria contrariar o que considerava justo? Teria algum caso específico para contar pra gente? O próprio conceito de justiça é um conceito bem, assim, complicado. Não seria aqui o caso de poucos minutos que a gente está falando dele, porque tem teóricos aqui que, desde os clássicos, desde Aristóteles, antes de Cristo, Platão, Sócrates, desde aquela época, já se discute sobre justiça. Agora, há sim situações práticas em que a lei, ela bate de frente com a situação. E cria cria alguma coisa esquisita. Eu vou dar um exemplo rápido no direito de sucessões. Eu tive um caso uma vez eram duas irmãs que o pai abandonou quando ele casou. A mãe morreu, o pai casou novamente e abandonou as filhas, não quis ficar com elas. Foi aquela confusão danada, mas a esposa atual não queria as meninas. Acabou que as duas, não sei por que, elas foram parar numa instituição. E cresceram numa instituição, mas tiveram a sorte de crescerem juntas, de estudarem, trabalharem. Quando elas saíram da instituição, elas continuaram morando juntas e tudo. Aí trabalharam, compraram uma casa. Passou um tempo, e isso aí o pai lá, né? Passou um tempo, uma das irmãs morreu. E a outra irmã entrou com um processo de inventário para receber a outra metade da casa. Olha o problema criado. O pai era vivo. Então, assim, aquele pai que não cuidou, que nunca teve presente, que não teve relação nenhuma com elas, era o herdeiro legal. Né? Agora você vai dizer, a lei está errada? Não, essa lei é aplicada em várias situações. E em várias situações ela dá certo. Mas nesse caso, seria correto isso? Não seria. Aí a moça falava assim, não, mas ele nunca tomou conta da gente, ele nunca ajudou. Isso não é certo, a justiça
Ela falava assim comigo, a senhora está me prejudicando, a senhora está fazendo isso comigo, como é que pode? Eu falei assim, olha, mas deu aqui que tem pai vivo, ele vai ter que ser chamado para o inventário. Aí chamamos, né, o pai para o inventário, e aquele drama, e a moça chorando, e falava o tempo todo. Não, mas ele me deixou, a gente cresceu numa instituição de caridade. Se não fosse um lugar bom, talvez a gente fosse separada, talvez não tivéssemos acesso à escola. Ele não ajudou nada, não é possível que ele vai ficar com metade da casa. Aí o que eu fiz? Eu peguei, marquei uma reunião eu já estava até com a sentença pronta. E não tinha o que discutir. A legislação fala que o pai é o herdeiro, então a metade da irmã que faleceu era do pai. Se não tivesse um acordo, seria essa a decisão. Eu peguei, marquei uma audiência e falei muito. E ele chegou com a família, chegou com a esposa e com as 3 filhas dele. Eu falei com ele assim, olha, no final das contas, vai chegar para você, vai ficar para você. Se elas vierem a falecer, se ela vier, né, a filha sobrevivente vier a falecer, vai vir para você mesmo. Então, é uma casa, você não... que laço que você tem com essa casa, que laço que você tem com esse pessoal. Eu sei que eu falei muito com ele. E ele assim, resiliente, não queria. Sabe o que salvou? A esposa, que falou com ele assim, deixa esse trem pra lá, nós não estamos precisando de casa, não. Aí aquele, assim, a esposa que manda em casa, né? Aí ele pegou e ficou assim, mas você via que ele queria metade da casa. Queria. Mas no final das contas eles fizeram um acordo e ele renunciou à herança. Olha só, pensa bem, Laura. Se ele não tivesse renunciado, a sentença já estava pronta. Já estava pronta, não tinha como. Isso foi numa audiência de conciliação. Porque não tem nem instrução para se fazer nesse caso. A lei é clara na linha sucessória, né? Quem que herda de quem. Então, seria mesmo dele. Esse exemplo aqui, é claro que é um exemplo na área de sucessões, tem 1 milhão de outros na área criminal, na área de família, mas esse exemplo da área de sucessões, eu achei assim, importante apresentá-lo para você ver que isso pode acontecer em qualquer ramo do direito. Em qualquer, olha só, sucessões. Você pensa alguma vez que vai dar algum problema de injustiça social em sucessões? Não pensa, né? Não é o lugar onde afloram-se mais os problemas. Doutora, sabemos que muitas vezes os pais alegam não ter condições financeiras para pagar a pensão alimentícia, enquanto as mães, mesmo em situações igualmente difíceis, acabam se desdobrando para suprir todas as necessidades da criança com o pouco que recebem. Na sua visão, como o direito de família lida com esse desequilíbrio? E na prática, o que a senhora observa sobre a responsabilização ou a falta dela em casos como esse, onde a mãe é sobrecarregada e o pai alega impossibilidade? Não, complexo, né? Grande e extenso também. Vamos lá, por partes, né? Aquela situação sobra sempre para a mãe. No Brasil, a gente fala muito isso. Sobra sempre para a mãe. Claro que toda regra tem sua exceção, né? Não dá para generalizar, mas a verdade é essa, sobra sempre para a mãe. E a mulher, graças a Deus, a Maria, a Jagger, quem quer que seja, ela tem uma força muito grande, que dá para ela faz. Ela encara e ela consegue. Só que consegue a um custo muito alto. Um custo de saúde mental, um custo de saúde financeira, um custo de delegação da própria vida e de abrir mão da sua vida em prol de algo que é muito maior e para a sociedade, né? Eu agradeço sempre muitas às mães, todas, porque amanhã eu vou ser governada pelos filhos e filhas delas. Então eu tenho uma honra muito grande a todas as mães. A mãe realmente ela se vira. Como o judiciário lida com essa sobrecarga materna? Porque há sim uma sobrecarga. Enquanto o pai dá 40%, 30%, 20% dos rendimentos dele perante um magistrado, né, perante um tribunal de justiça, uma justiça brasileira, a mãe, ela não tem percentual, né? Ela vai dar quanto? Tem 100%. A mãe dá tudo. E até um problema também grande, porque depois você tá criando aqueles meninos pera com leite, né? Aqueles meninos complicados, mimados demais, que não sabem o valor
da conquista, né? Do trabalhar para ter. E mãe trabalha 3 turnos, mãe se desvira e ela vai trabalhar em casa, porque é um trabalho também, a casa, né? Os afazeres do lar é um trabalho. E eu acho isso que é interessante. O direito, ele, com todo valor social, ele vai se descobrindo, se desenvolvendo também, conforme a gente vai ficando mais esclarecidos e vendo essas situações que são injustas, para a gente poder trazer justiça à sociedade. Então, o direito, ele trabalha em qual fonte, né? Como é que ele consegue ajudar quanto a isso? Por exemplo, a questão hoje de valorização do trabalho dentro de casa. Ele hoje, o trabalho dentro de casa, ele tem sido reconhecido como um trabalho mesmo da mulher. Então, ainda que eu sou casada com separação de bens, por exemplo, o fato de eu ter trabalhado dentro de casa e você ter, então, com o meu trabalho de dentro de casa, com a sua roupa arrumada, com o filhinho todo bonitinho, pronto, sem ter dor de cabeça nenhuma para você, e você ir para o campo de trabalho para conquistar o seu patrimônio, né, você vai dividir comigo. Porque ainda que sejamos casados com separação de bens, foi o meu trabalho que fez você conquistar aquele valor. Então, há questões no direito que têm mudado isso muito. Por exemplo, também a questão dos alimentos socioafetivos. A gente falava só em paternidade socioafetiva, em maternidade socioafetiva. Agora a gente fala em alimento socioafetivo. Onde ainda que eu não tenha a maternidade nem a paternidade reconsiderados ou declarados e reconhecidos, a partir do momento que chega uma pessoa na vida daquela criança e se propõe a estar lá com ela em uma questão financeira e afetiva, por exemplo, chega um namorado de mamãe e aí começa a morar com a mãe ou namorar a mãe e aí começa a tratar a criança como se fosse assim, papi, né? A gente vê muito isso, papai e papi. Esse aqui é meu papi, padastro. E aí ele vai, participa das festas da escola, coloca foto no Instagram com o filho avulso, né? Com essas coisas assim, querendo mostrar que é ali um bom homem que tá ali prestando serviço social a uma criança. E depois, quando termina com essa mãe, simplesmente vai embora da criança, né? Então, mas também é assim não. A gente tem responsabilidade sempre com a criança. E é o que eu falo, né? No direito de família, você não tem vencedor e vencido. Ambas as partes, eles chegam lá para o escritório de advocacia vencidos. Se vão sair vencedores, ambos, vai depender muito da capacidade dos advogados, mas sem dúvida alguma, da capacidade da saúde mental das partes. E o que a gente sempre busca preservar. Porque ali não são adultos, né? Os maiores interessados. Ali há algo muito maior a ser preservado, que é o direito das crianças. São elas que vão nos governar amanhã. E são elas o direito nosso. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter com as crianças em um procedimento de divórcio, em um processo de divórcio, ele é enorme. E às vezes uma ação judicial, ela acaba com a família inteira e destrói as crianças, que amanhã são seres individuais adultos, com aquela criança interior ferida, e que trazem um comprometimento social a todos nós. E nos custa caríssimo isso, caríssimo. A gente vê por aí, né? Os seres humaninhos muito complicados, né? Que você fala assim, na infância, tadinho. Não teve todo aquele lar amável, né? Não teve, são criados em lares tóxicos. E o advogado, quando ele quiser incentivar isso, ele pode incentivar. Para solucionar os problemas da injustiça na sociedade, é necessário que haja novas abordagens e maior conscientização sobre a necessidade de reformas profundas. Diante de desafios como a violência nas abordagens policiais, a encarceração em massa, a discriminação sistemática e a falta de acesso à justiça para populações vulneráveis, a pergunta sobre a existência de esperança para um futuro mais equilibrado se torna fundamental. Boa tarde, estamos aqui com o professor Gabriel. Você poderia nos contar um pouco mais sobre você? Olha, meu nome é Gabriel, eu tenho 39 anos, sou com muita alegria professor aqui do Centro Universitário Dom Helder Câmara, onde eu leciono Teoria Geral do Estado e Ciência Política para o curso de Direito Integral e também para o curso Convencional. Além de lecionar aqui, eu leciono em outras faculdades de Belo Horizonte, sou formado em Direito, mestre em Direito, também graduado em Comunicação Social, mestre em cidades, pós-graduado e tenho muita alegria em contribuir bastante com o ensino. Eu fui por 8 anos vereador aqui na capital, presidente da Câmara Municipal e sou um completo apaixonado pela educação. Sei que a educação transforma as pessoas e essas pessoas transformadas fazem o mundo ficar um lugar muito melhor.
O senhor acredita que há abuso de autoridade por parte das polícias no Brasil? Como conciliar a segurança pública com os direitos humanos nas abordagens policiais? Essa é uma discussão que não passa por crença, passa por dados. A gente pode verificar com tranquilidade indicadores que mostram que o abuso policial existe, seja na abordagem, seja na sua efetivação de prisão, seja nos mais diversos momentos em que um policial militar, civil, efetue o papel que tem diante do Estado. Estudando isso ao longo do tempo, eu acredito que há várias maneiras de prevenir o que não deve ser aceito no Estado democrático de direito. Eu acredito que, sobretudo, a gente parte de um pressuposto que é o preparo do policial. A partir do momento em que você tem uma pessoa que vai exercer aquela função, que contou com mais cursos, que contou com um processo de humanização, que contou com um processo de qualificação, que vai compreender que esse agente do Estado não pode tratar um cidadão dessa ou daquela maneira, nós temos mais efetividade. Segundo momento é a compreensão de que a segurança pública ela não se baseia apenas na repressão, na repreensão. A partir do momento em que a gente sabe que a segurança pública ela tem fatores como a forma da cidade, o desenvolvimento social, a integração, a participação, a gente avança. E no último momento, obviamente, a punição. Medidas como câmeras corporais, instrumentos que identifiquem qual é o policial que partiu por uma atitude que não é aceitável e a punição dessas forças policiais a partir desses integrantes que fugiram à regra, que não atenderam aos estatutos e que agiram de uma maneira que não pode ser atenuada ou aceita, punir essas pessoas é a garantia de que a violência policial vai ter uma diminuição. Durante sua trajetória na Câmara, o senhor já presenciou ou teve conhecimento de interferência política em decisões do judiciário local? Como o senhor enxerga a relação entre justiça e o poder político no município? Já presenciei sim. Eu fui vereador por 8 anos e presidente da Câmara Municipal. E eu próprio fui vítima de uma tentativa de cassação de mandato parlamentar, somada a uma tentativa de afastamento da presidência da Câmara Municipal por via judicial. Ou seja, tentaram, pelo Poder Judiciário, dizer que eu, enquanto presidente, poderia ser afastado por 21 votos do mandato presidencial que eu tinha. Isso escalonou de uma maneira que contou com juízes de primeira instância, desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e isso chegou no Supremo Tribunal Federal. E durante todos os procedimentos em que isso foi percorrendo os caminhos das instâncias jurídicas, houve tentativa de dissuadir ou de pressionar os magistrados, as pessoas que estavam envolvidas no julgamento. Não apenas pela via advocatícia, de despachar com o juiz, mas obviamente de pressionar aqueles que queriam me afastar do mandato, esses agentes da justiça, para que o resultado fosse favorável a eles e não o resultado que cumprisse o papel judicial. Então houve aí uma batalha jurídica que eu presenciei de perto e percebi o quanto o sistema judiciário, o quanto o Poder Judiciário, ele está entrelaçado com os interesses políticos, sentindo isso na própria pele. Mas também, não só com essa experiência pessoal, mas também no aspecto de discussão sobre a constitucionalidade dos projetos. A ideia de que o parlamento tem ali a sua autonomia para legislar ou para trazer os processos para si, esbarra, por vezes, ou numa inconsistência legislativa que vai precisar do Poder Judiciário intervir diante de um controle difuso de constitucionalidade, ou por vezes também a partir do ativismo judicial, em que agentes do Poder Judiciário se arvoram a interferir no processo que é legítimo do parlamento. Você tem essas duas coisas nesse cenário que anda bem atual no Brasil, que é a da confusão das funções de poder. Na nossa sociedade, diversas pessoas sofrem de preconceitos por motivos de raça, etnia, orientação sexual, gênero, deficiência, idade ou condição social. O preconceito sofrido por essas minorias as levam a passar por injustiças na comunidade. Para lidar com isso,
A sociedade deve estar engajada com legisladores, ativistas e organizações que trabalham por mudanças nesse cenário, para, assim, a sociedade se tornar realmente justa para todos. Hoje estamos com a professora Maria Carolina, participante do Instituto Viva Down. Você poderia falar mais sobre você? Bom dia. Como você disse, meu nome é Maria Carolina, eu sou professora, sou formada em letras, doutora em linguística e também sou psicopedagoga. E hoje eu trabalho também no Instituto Viva Down. Eu tenho 2 filhas, uma delas tem síndrome de Down, uma filha tem 22 anos e a que tem síndrome de Down, a Giovana, tem 13 anos. E eu sempre trabalhei, né, como professora durante muitos anos, eu trabalho durante muitos anos como professora aqui no Centro Universitário da Dom Helder, por quase 18 anos. E há 13 anos eu tenho trabalhado também com a causa das pessoas com deficiência. Ótimo. E você poderia nos falar um pouco mais sobre o seu projeto? Bom, o Instituto Viva Down, ele surgiu em 2018, ele nasceu em 2018 e ele foi, de certa forma, criado para atender uma demanda e um desejo das mães de pessoas com deficiência. Por quê? Porque nós não nos sentíamos muito acolhidas em outras instituições ou até mesmo pela sociedade. Infelizmente, ainda há muito preconceito, há muitas questões, há muitas demandas em relação às pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência intelectual, que precisam ter os direitos, não só os direitos garantidos, mas precisam ser acolhidas também. E o cuidador, muitas vezes, ele é o que mais sente essas questões. Por quê? Porque ele precisa lidar com esses, não só com cuidado, mas também com todas as outras dificuldades, e os obstáculos que a própria sociedade coloca para isso. Então, esse projeto, ele surgiu, ele é formado dirigido só por mães, e ele também que acolhe pessoas com síndrome de Down, com autismo, com outras deficiências intelectuais, e lá eles têm a oportunidade de, principalmente os adolescentes e os jovens que ficam um pouco, depois que saem das escolas comuns ou as escolas especiais, eles acabam não tendo um lugar para irem. Então, lá é o lugar que eles vão para fazer várias atividades, como oficinas de música, oficinas de teatro, oficinas de capoeira, e também para se socializar e também para ter os atendimentos mais específicos, como fonoaudiologia, como fisioterapia e terapia ocupacional, que são atividades, são atendimentos muito necessários para essas pessoas. E qual foi a sua motivação para participar do projeto? Bom, eu já participava, quando a minha filha nasceu, a Giovana, eu não sabia que ela ia nascer com síndrome de Down, eu só fiquei sabendo depois do parto, e aí a gente fica um pouco, no início a gente fica muito desorientada, um pouco sem saber o que fazer, mas aos poucos a gente vai também criando amizades, relações com outras pessoas, e eu já participava de outras instituições, em outros projetos, mas ali eu vi que era um lugar em que as mães e os cuidadores eram também muito mais acolhidos. Muitas vezes, não só as pessoas com deficiência, mas os cuidadores, a família precisa ser muito bem acolhida, porque muitas vezes sofrem muitos preconceitos e precisam ser, os direitos precisam ser atendidos ali. Então, lá eu encontrei um lugar e hoje não só eu participo, como eu também atendo, como psicopedagoga, atendo também então eu acabei também trazendo para a minha vida, antes eu era
professora e agora também eu trabalho com essas pessoas como psicopedagoga, atendendo essas pessoas e acolhendo também essas mães. Aqui no Centro Universitário da Dom Helder eu também tenho um grupo, que é um grupo voltado para estudar, pesquisar os direitos das pessoas com deficiência. Então, eu me tornei assim, nós nos tornamos também, fizemos essa parceria entre o Instituto e o Grupo de Iniciação Científica para desenvolver também outros projetos e levar para mais pessoas as questões relacionadas a essa questão da pessoa com deficiência, essa causa da pessoa com deficiência, que é ainda muito negligenciada pela sociedade, pelos profissionais, principalmente pelos profissionais do direito ainda precisa muito, a lei brasileira de inclusão, ela é muito avançada, mas ela ainda precisa ser efetivada. Então, nós precisamos muito ainda de unir esforços, tanto da sociedade, das pessoas aqui acadêmicos, né, estudantes, pesquisadores, profissionais e as pessoas com deficiência e seus cuidadores. A ansiedade por um sistema jurídico verdadeiramente igualitário e equitativo é uma necessidade constante na sociedade. Para isso, é necessário um esforço coletivo de toda a sociedade para exigir e trabalhar para um sistema mais justo e igualitário. Diante de todos os desafios para alcançar esse objetivo, a pergunta sobre a existência de esperança para um futuro mais igualitário se torna fundamental. A resposta, embora complexa, inclina-se para o otimismo, impulsionada por novas abordagens e uma crescente conscientização sobre a necessidade de reformas profundas. Eu estou com um caso no escritório, a mãe, ela perdeu a guarda da criança. De medida de urgência, de uma tutela de urgência. Então, o pai pediu a guarda da criança, eles tinham uma guarda compartilhada, era um dos dois. De repente, ele entra com uma guarda unilateral, depois de 4 meses de resolvida essa guarda compartilhada em conjunto. Ele entra com uma guarda unilateral, junta um monte de prova que, a meu ver, Maria Flávia, são todas bem contestáveis. Eu vou falar aqui, porque eu não sou a juíza para poder decidir, eu estou falando como advogada é parcial mesmo, mas tentando ser o mais imparcial possível. São questões muito delicadas e provas muito feitas de forma unilateral, só pela parte dele. E aí, então, eu entrei com um agravo, o recurso certo para isso é um agravo de instrumento. Entrei com agravo, pedindo no agravo um efeito suspensivo, e para a criança retornar ao lar materno. Detalhe, o pai levou a criança para 1.000 quilômetros de distância da mãe. Então, ele tira a criança de um lar dela, a criança mais ou menos de uns 10 anos de idade, tira a criança do lar dela, leva para 1.000 quilômetros de distância, em plena Páscoa, março, meio do primeiro semestre, leva e consegue com isso, e levou com autorização judicial. Não posso falar que ele levou ilegalmente. Levou com autorização judicial. E aí, o juiz, o magistrado, ele concede essa guarda a ele leva a criança e eu entro com um pedido de agravo. Agravar para quê? Para voltar a criança para o lar materno. Para voltar a criança para o lar dela. Para voltar a criança para a escola dela. A criança foi arrancada da cidade dela. E aí, então, eu tenho uma decisão no tribunal, do meu pedido de urgência, que antes dele analisar o pedido da criança que está lá na situação, ele quer os comprovantes de que, de fato, a minha cliente não tem dinheiro para pagar a justiça, de que ela é hipossuficiente, de fato, antes de decidir a situação da criança. Como se a justiça estivesse precisando, de fato, de muito dinheiro, e a criança pudesse ficar lá na situação que ela está. Mais tempo. Porque isso demora quanto tempo? É difícil. E é por isso que eu falo que eu preciso de todos vocês no Poder Judiciário. Eu não estou aqui à toa. Eu leciono ética profissional há 17 anos, não é à toa. É porque eu preciso. E tem muitos que precisam de vocês. A justiça é um conceito amplo e complexo, mas deve sempre ser buscada em nossa vida pessoal e em comunidade.
Para isso, é necessário entender como funcionam as instituições sociais que têm a função de garantir a justiça, além de reconhecer seus problemas e identificar possíveis soluções. A responsabilidade de promover um futuro mais justo, como a resolução dos problemas relacionados à justiça na humanidade, é de todos, e lutar por reformas no sistema para garantir isso é o primeiro passo para a efetividade do direito como instrumento de pacificação da sociedade.